você que veio participar conosco de mais um encontro do Elas em Nós. Nós estamos falando sobre Joana d'Arc e hoje nós chegamos no nosso último episódio dessa temporada. Vamos falar de julgamentos em Joana d'Arc. E para isso, né, Lu? Sim. Tudo bem? Tudo. Nós então trouxemos alguns símbolos que são importantes da gente destacar aqui. Um deles é a espada. A espada que pode ser usada tanto para conduzir as pessoas à morte, mas principalmente para lutar pela vida, que foi o caso, né, da Joana. E a gente trouxe também aqui o Espírito Santo, que nos acompanhou já em outros episódios, em função de que ele representa toda essa relação com a divindade, né, essa vinculação com as nossas vozes espirituais. E aí, falando de julgamentos, né? Joana teve 3 julgamentos, nós já vimos isso nessa temporada. Para uma menina de 19 anos, uma menina de 19 foi bastante anos, julgada oficialmente, né? E o que é interessante, nós já vimos o que aconteceu rapidamente nesses julgamentos, mas o que é interessante é que todos esses julgamentos foram feitos por membros de uma mesma instituição da Igreja Católica e esses membros chegaram de razões diversas a conclusões diferentes. Para uns, a mesma Joana, para uns era uma boa católica, uma pessoa com excelente caráter, devota, pura. Para outros era uma herege, uma entidade do mal, uma falsa, uma fraude. Para alguns as suas revelações eram verdadeiras, para outros, seja por interesses políticos, né, como nós vimos, eram fraude, eram falsas. O que fica para nós disso, né, é que nós, às vezes, tememos ser julgados. Nós tememos os julgamentos externos, o que vão dizer da gente, e esse temor dos julgamentos muitas vezes nos paralisa. Mas a lição de Joana nos mostra que nós nunca seremos uma unanimidade. Tudo aquilo que a gente fizer na nossa vida pode sim ser observado, ser avaliado e ser talvez julgado como bom ou mal, ou adequado ou inadequado, de acordo com o critério de cada um. Exato. Eu acho que o julgamento externo, né, que tem relação lá com o nosso primeiro episódio sobre as vozes externas, ele precisa ser muito bem analisado na nossa vida. Eu digo assim, a gente precisa botar em movimento aquele exercício reflexivo, porque ele é um mau governante da nossa vida. É verdade. Né? A gente acaba, às vezes, como tu disseste, paralisado, e a gente acaba ceifando a nossa existência em função dessa obediência muitas vezes inconsciente ao medo do julgamento alheio. Então a gente sepulta com a mesma espada que pode nos dar força para viver a vida, a gente sepulta as nossas sementes, né, de uma vida com sentido, de uma vida plena, em função do medo do julgamento externo, do que vão dizer, do que vão falar. Mas Marcinha, o que a gente vê muito na nossa sociedade hoje em dia é cada vez mais uma onda imensa de julgamento, que eu vou chamar não só de julgamento, mas de patrulhamento externo, né? E esse é um fenômeno que preocupa e que a gente vê muito nas redes sociais. E muitas vezes ele vem amparado por fake news, que não tem, por informações que são falsas. As pessoas têm dificuldade em conseguir discernir aquilo que é falso daquilo que é verdadeiro. Quem viu o dilema das redes, né, sabe como os algoritmos somente se preocupam com o quanto tempo você viu alguma coisa, mesmo que aquilo seja falso, eles só veem, não, isso essa pessoa se deteve nesta notícia, ele não consegue verificar se aquilo é falso ou não, mas ele vai despejar mais daquilo para cada pessoa. E no fim as pessoas acabam isoladas, cada uma dentro das suas verdades, né? E a realidade muitas vezes acaba ficando em segundo plano. E o que é mais interessante nesse caso é que mesmo quando você confronta aquela informação, vamos colocar assim, e mostra que aquilo não se trata de algo
verdadeiro, de algo preciso, as pessoas, elas estão hoje naquele movimento que a gente chama de pós-verdade. Não interessa se eu te mostrei que isto é uma mentira. Eu quero acreditar naquela falsa verdade e ela vai ficar valendo para mim. E é o que a gente acompanha o tempo inteiro, né? No mundo hoje, né? Eu acho que não precisamos dar muitos exemplos, porque eles estão aí. A gente vê cada vez mais uma maior intolerância ao outro, ao que o outro pensa, ao que o outro diz, e não há cada vez menos uma capacidade de discutir em cima de fatos e de argumentos. Então, se um de nós diz que um político de esquerda foi condenado por corrupção com observância do devido processo legal, corre o risco de ser acusado de fascista. Da mesma forma, se essa pessoa disser que um político de direita foi condenado com o devido processo legal e de forma adequada por corrupção, corre o risco de ser taxado de comunista. Nós estamos cada vez mais nos tornando incapazes de discutir argumentos e fatos. Nós qualificamos quem quer que seja que nos questiona para dispensar, para mandar embora qualquer questionamento que seja contra as nossas verdades próprias e impossibilitar o diálogo e a abertura para o outro. E isso tem se tornado cada vez mais preocupante na nossa sociedade. E por incrível que pareça, isso é extremamente atual e está lá no julgamento de Joana. Exatamente. O que Joana disse quando perguntaram a ela em uma determinada situação, pediram a ela que jurasse dizer a verdade. E ela respondeu: criancinhas têm um ditado, às vezes pessoas são enforcadas por dizerem a verdade. Não é à toa que a gente tá com essas camisetas, né? É verdade. Mas tu sabe, Lu, que em função disso que tu colocou, eu pergunto para nós e pergunto para vocês, né? Em que medida a gente também ocupa esse lugar de quem, eu vou usar isso figurativamente, né? Leva ou sugere ou pune ou condena, né, as pessoas por dizerem a verdade. O que eu quero dizer com isso? Na realidade, será que a gente também não acaba, de alguma forma, adentrando nessa engrenagem e colaborando para que esse tipo de julgamento que a gente está falando, ele acabe se realizando? A gente acaba se comportando como os juízes de Joana. Exato. Com o mesmo autoritarismo da Inquisição. Exato. E condena aqueles que nos questionam como hereges. Enforca o outro e não permite o diálogo. E eu acho que essa reflexão ela é fundamental, porque existe todo um olhar assim muito triste em relação à Inquisição quando se fala em Idade Média. Mas eu acho que é bem importante a gente botar o dedo na nossa moleira e pensar um pouquinho até que ponto a gente não está nos nossos pequenos espaços fazendo uma espécie de releitura da Inquisição nos dias atuais, né? Quando a gente exclui pessoas, quando a gente cancela pessoas, quando a gente propaga discursos de exclusão, quando a gente, na verdade, afirma verdades que a gente não checa se de fato elas são ou não são, né? E faz esse tipo de julgamento. Toda essa história da Joana nos convida a nos permitir dialogar, a nos permitir ser questionados. Quando vierem os questionamentos, ouça o outro, ouça os seus argumentos, vá nos fatos. Não faça que nem a Inquisição, que só diz: eu é que sou o emissário da verdade, eu é que sou o porta-voz da verdade e eu nem quero saber dos seus argumentos e dos seus fatos, porque você é herege. Eu já te condeno antes mesmo de te ouvir, antes mesmo de saber qual a tua defesa. Também permito, acho que tu falou uma coisa muito importante, muitas vezes a gente não gosta de ser questionado, né? A gente não gosta que as pessoas perguntem por que a gente tomou essa posição ou por que tomou outra. A gente tá aqui nesse mundo para dialogar, para construir, para cooperar,
para compartilhar. Então, a gente não tem que se sentir ameaçado quando nos questionam. A pergunta é bem-vinda. E até porque, voltando a ameaçar, não precisamos ter medo dos questionamentos, assim como não precisamos ter medo dos julgamentos. Entendam o questionamento como uma oportunidade de crescimento pessoal e mais, de autoconhecimento. Quando alguém questiona, é tão importante pensar o que isso está provocando em mim e por quê. Isso é um grande caminho para aquilo que nós já falamos em outros episódios, para a transformação espiritual, para o crescimento individual, para o encontro conosco mesmo, com as nossas vozes. Então, receba cada questionamento, cada crítica, se for construtiva, cada pergunta que fazem a sua conduta como um presente, como uma oportunidade de rever, de rever-se e de reconstruir ou de reconduzir aquilo que está orientando a sua caminhada na vida. Para conversar um pouquinho mais conosco sobre Joana d'Arc e julgamentos, nós convidamos você para acompanhar a segunda parte desse episódio em seguida. Vem com a gente! Muitas vezes, por temer os julgamentos externos, a gente se paralisa. É esse medo que nos faz permanecer nas prisões, é esse medo que muitas vezes nos leva à morte. Mas além dos julgamentos externos, tem julgamentos que são muito mais duros. Que são os julgamentos internos. Aqueles que a gente faz da gente mesmo. E esses são os que mais nos machucam, os que mais nos paralisam, os que mais impedem a nossa evolução, o nosso crescimento.